Oi, pessoal. Bom, como eu disse, eu iria mandar, né, o gabarito para vocês das questões que a gente tinha ficado de resolver em sala de aula na última aula. E como vocês devem lembrar, se vocês pegarem a apostila de vocês, vocês vão ver que nós não terminamos de falar sobre os movimentos, né? Começamos a falar sobre velocidade e aceleração, demos um início ao MU, que é o MU, e o MUV, e ficou faltando um pedacinho, que eu decidi deixar para a próxima aula, devido à quantidade de equações que tinha, para a gente não confundir, para a gente trabalhar separado, foi o que a gente tinha combinado. Então, assim, vamos só relembrar o que é um movimento uniforme, o que é um movimento uniformemente variado. Aí a gente entra na queda livre e eu passo o restante dos exercícios da aula para vocês fazerem, tá bom? Então, o que a gente viu? A gente viu que era a velocidade, que é a distância que o móvel percorre durante um tempo. Nós vimos o que era a aceleração média, que é a variação de velocidade que ocorre num determinado tempo. E nós entramos dentro dos movimentos. O movimento uniforme, que é quando a velocidade se mantém constante, ou seja, não tem aceleração. Então, a gente tem aceleração nula, zero. Porque como não vai alterar sua velocidade nem para mais e nem para menos, não existe aceleração. E nós vimos também o movimento uniformemente variado. É quando aparece a aceleração, só que essa aceleração, ela é constante. O que isso quer dizer? Que ela não muda, ela é a mesma durante todo o trajeto. Então, por exemplo, a cada segundo a velocidade vai ter um aumento igual, constante. Então, por exemplo, sair do tempo 1 com uma velocidade de 10. No tempo 2, vou estar com uma velocidade de 20. No tempo 3, uma velocidade de 30. Então, percebam que a velocidade foi aumentando de 10 em 10. Ou seja, teve aceleração? Sim, teve, porque teve aumento de velocidade. Só que variou constantemente, a taxa de variação foi igual. Então, isso nós vimos em sala de aula e foi deixado os exercícios para vocês estarem trabalhando essa parte, certo? Em relação à queda livre, então, faltou esse pedacinho da aula. Então, em relação à queda livre, pessoal, vamos lá. Analisa para mim esses dois objetos aqui, ó. Tem uma folha de papel e eu tenho uma borracha. Se eu colocar esses dois objetos à mesma altura e soltar, qual deles a gente vai observar que cai mais rápido? Se a gente for parar para analisar, a gente vai observar que caiu mais rápido aquele que representa que tem mais massa, que tem mais peso. Só que a queda livre não é isso. A queda livre, pessoal, se a gente desprezar a resistência do ar, todos os objetos deverão cair com a mesma aceleração. Qual é a aceleração que nós temos sobre nós, todos os corpos aqui na Terra? A aceleração da gravidade, certo? Sendo assim, todos os corpos, independentes de sua massa, eles devem cair com a mesma aceleração. Então, eles devem cair ao mesmo tempo, eles devem chegar ao solo ao mesmo tempo. Galileu Galilei, ele fez um experimento onde ele subiu numa torre de Pisa, na Itália, e ele começou a abandonar diversas esferas de massas diferentes. E a partir daí ele concluiu que, desconsiderando a resistência do ar, todos os corpos deveriam cair com a mesma aceleração. Ó, arranquei essas duas folhas da mesma apostila, do mesmo material. Então, são folhas iguais. Se eu pegar e amassar uma delas e a outra eu não amassar, ó, a massa é igual. Então, certo seria caírem ao mesmo tempo, a gente observar isso. Mas olha lá, vou colocar na mesma altura. O que eu observei? Que a bolinha de papel caiu mais rápido. Por quê? Porque a área de contato dela com o ar é bem menor do que a folha. Embora tenha a mesma massa,
a área de contato com o ar da folha é bem maior. Então, eu observo que ela plana no ar. Só que se não existisse a resistência do ar, se a gente fosse considerar e fazer esse experimento no vácuo, onde não existe ar, onde não existe matéria, nós conseguiríamos observar que elas iriam cair ao mesmo tempo, chegar ao solo ao mesmo tempo. Então, qual é essa aceleração que os corpos caem em queda livre? A aceleração da gravidade, que aqui na Terra é 9,8 metros por segundo ao quadrado, mas a gente pode fazer o arredondamento e usar 10. Então, o que esse 10 quer dizer? Que a cada 1 segundo percorrido, a velocidade do objeto em queda livre aumenta 10 metros por segundo. Então, percebam que é a mesma velocidade em que eles caem. Eles caem com a mesma aceleração. Então, eles devem atingir o solo no mesmo tempo, ok? Na apostila de vocês, na página... Deixa eu olhar aqui. Na página 26... a gente tem as equações que a gente usa quando a gente fala em queda livre, que é a função horária da velocidade, a função horária da velocidade usando a gravidade, e também nós temos duas outras equações. Todas elas, pessoal, derivadas da função horária do MUV, tá? Então, são todas equações que são derivadas de outras. Nós temos a equação para calcular a altura, e temos a equação para calcular o tempo de queda de um corpo, tá? Então, vocês podem dar dando uma olhadinha lá na página 26, onde vocês vão estar observando essas equações que são usadas quando a gente fala em queda livre. Vou mandar para vocês num papelzinho as equações. Vou colocar o que significa cada letra para vocês, quais são as unidades de medida que a gente usa para cada variável, tá? E vou fazer uma ou duas deduções de exemplos para vocês, ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pessoal, podem estar me mandando no privado, tá? Se ficou alguma dúvida sobre o movimento uniformemente variado ou queda livre. Certo? Fiquem com Deus, tenham bons estudos e não se esqueçam que a gente tá aqui para quando precisar, para tirar as dúvidas de vocês e se mantenham em casa. E amor por nossa cidade, né? Se vocês têm amor pela família de vocês, pela cidade de vocês, fiquem em casa, tá? Até mais!